Salve, salve galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. E no vídeo de hoje nós vamos ver o desabafo dos vascaínos. Se o título do Fluminense incomodou muito a gente aqui, realmente incomodou, mas eu acredito que incomodou mais ainda os torcedores do Vasco. Eu acredito que por tudo que eles estão passando nesses últimos anos, né? Então pegou mesmo assim, bateu valendo. Então muitos influencers gravaram conteúdo sobre isso e a gente fez um compilado dos melhores desabafos vascaínos após o título inédito do Fluminense. Se você gosta desse tipo de conteúdo, já se inscreva no canal, curta nossos vídeos, compartilha com todo mundo. Não esqueça, tá bem, galera? E sem mais enrolação, vamos para os vídeos. Lembrando que o link de cada canal vai estar na descrição desse vídeo. Bom, galera, queria conversar com vocês, fazer um vídeo aqui um pouco diferente, discutir um assunto que eu acho importante. A gente tem que aproveitar esse momento aí do título da Libertadores do Fluminense e olhar um pouco para dentro. É muito grave o que está acontecendo com o Vasco. Ou a gente muda rápido, a gente precisa rápido voltar a ganhar título, e a gente tem que iniciar essa arrancada já não sendo rebaixado esse ano, e as probabilidades disso acontecer são enormes, porque tá muito feio pra gente, cara, tá muito esquisito. O tempo tá passando, passaram-se 23 anos, a gente só ganhou a Copa do Brasil, e nessa brincadeira caiu 4 vezes, jogou a Série B 5 e pode cair pela quinta e jogar a Série B 6. É o clube grande que mais foi rebaixado. O título do Fluminense é um título muito emblemático e acende uma luz amarela enorme dentro do Vasco. Tá? E vocês vão entender o porquê. Quando vira o ano 2000, o Vasco é campeão brasileiro pela 4ª vez, campeão da Mercosul e vice-campeão mundial. O Vasco ele estava na primeira prateleira do futebol brasileiro. A gente não tinha ainda a unificação daqueles títulos velhos lá do Roberto Gomes Pedrosa e do... esqueci o nome do outro agora, que eu acho até aquilo meio bizarro. Tem time que foi campeão brasileiro 2 vezes no mesmo ano. Mas enfim, eu não vou nem entrar nesse mérito aqui agora. Tá? A gente estava ali, top 5 talvez, top 4, do time mais vitoriosos do futebol brasileiro. A gente estava aqui, ó, com o Flamengo brigando cabeça para cabeça, empatado em algumas coisas e em outras ali a gente atrás deles, ali muito próximo. Não só o Flamengo disparou e desgarrou da gente. Eram duas equipes que brigavam aqui, ó, cabeça a cabeça, com o Flamengo ainda à nossa frente. A gente no final dos anos 90 chega muito próximo e passam-se 23 anos, eles distanciam muito, estão muito longe da gente. E o Fluminense, que estava longe da gente, fez isso aqui, ó. Ainda acho que a gente está um pouco à frente do Fluminense, mas a briga está muito parelha e muito cabeça a cabeça agora com esse título da Libertadores do Fluminense. E olha o cenário que eu vou pintar para vocês aqui. Sobre o Flamengo, já nem sei quantos títulos mais o Flamengo tem, se é 8, se é 9 brasileiro. Copa do Brasil tem umas 5, tem 3 Libertadores. Não dá nem pra gente começar a conversa. Pula. O Fluminense chegou ao seu 4º título brasileiro em 2012, tem 3 brasileirões da era moderna e um daqueles velhos lá que foi unificado. Tem 4. O Botafogo tinha um em 95 também, unificou um daqueles títulos velhos lá, tem 2. O Fluminense hoje tem 4 brasileiros, o Vasco tem 4. O Fluminense hoje tem uma Libertadores, a gente tem uma Libertadores. A gente tem 2 Sul-Americanas, eles não tem nenhuma. É o primeiro título sul-americano do Fluminense. A gente ganha aqui. No Campeonato Carioca, eles têm mais título que a gente. Até uma vantagem considerável. Até bem pouco tempo eram até os maiores campeões do Rio, foram ultrapassados pelo Flamengo. Sobre Copa do Brasil, tá empatado. A gente tem 2 sul-americanas, eles têm mais carioca. A nossa torcida é muito maior, isso aí não dá nem para discutir. Mas a gente tem também a questão dos rebaixamentos. O Fluminense tem um rebaixamento ali que é ridículo, é 3ª divisão, caiu 2 vezes, da A para B, da B para C, 2 quedas. A gente caiu 4, caiu o dobro do que eles. E em termos de divisões inferiores, eles jogaram 2 edições, né? 3 edições, né? Segunda divisão, caiu para 3ª divisão. Na verdade, 2 edições, porque da C eles foram direto para A. Né? Então a gente tem 5 participações em divisões inferiores, eles 2. Então o que fica aqui como fio da balança? Eu ainda acho o Vasco à frente.
A gente tem 2 títulos internacionais, 2 sul-americanos, que eles não têm. Eles vão ter que correr atrás disso aí ainda. E a gente tem uma torcida bem maior. Tem a questão do rebaixamento. Eu não acho que rebaixamento diminua o tamanho de clube. Eu acho que a gente coloca ali talvez num critério de desempate. Até porque hoje, até se o Santos for rebaixado esse ano, só vão ter 2 clubes brasileiros dos grandes que nunca caíram. São Paulo e Flamengo, tá? O Santos caindo, vai estar cada vez mais diminuindo nessa lista. Cruzeiro, Internacional, né? A galera que nunca tinha caído começou a cair, faltam 3 e o Santos tá nessa briga apertada aí. Então, começou a ficar parelho. E se a gente der uma olhada para baixo, e eu acho que esse título do Fluminense literalmente consolida definitivamente hoje que o Botafogo é disparado a 4ª força do Rio, o Botafogo está na iminência de ganhar mais um brasileiro. Se o Botafogo ganha, eles saltam para 3 brasileiros aqui. Ficam um atrás do Vasco e do Fluminense. Copa do Brasil eles ainda não têm, Libertadores também não, eles têm uma Conmebol. Então, você vê que o próprio Botafogo, se ganhar esse brasileiro, começa a querer dar uma reagida. Então a gente tem hoje o Flamengo muito longe de todos os outros, o Vasco brigando agora cabeça com o Fluminense, a nossa briga já não é mais com o Flamengo, veio aqui para baixo no Fluminense, e o Botafogo querendo se acossar para chegar aqui na gente. Ainda repercutindo, né, esse título aí da Libertadores pelo nosso rival aqui do Rio de Janeiro, o Fluminense, e vamos detalhar algumas coisas em relação a esse título do Fluminense. E pode ter certeza, meus amigos, uma pessoa só deu esse título ao Fluminense. E pode ter certeza, se não fosse esse jogador, o Fluminense não teria nem passado perto de conquistar esse título. Todos nós aqui, vocês sabem muito bem que o canal Russo Vascaíno ficou muito triste com a saída de Germancano do Vasco da Gama. Tá aí a foto aí, a despedida do Germancano, foi até no site do Vasco essa foto aí. E meus amigos, a gente não tem que ser hipócritas. A gente aqui é contra, né? A gente é contra essa gestão do Vasco. A gente tem a voz ativa contra essa gestão de merda comandadas aí por Jorge Salgado e Carlos Osório, que simplesmente apequenaram o nosso clube, destruíram a nossa instituição e reforçaram a nossa equipe rival, o Fluminense, com um jogador que tinha sido contratado pelo Vasco. Esses vagabundos reforçaram o elenco do Fluminense e fizeram que o Fluminense se tornasse campeão da Libertadores com o seu maior artilheiro, marcando 13 gols numa Libertadores da América com 12 partidas. E Vascaíno, será mesmo que o associativo não ia vingar no Vasco? Porque o associativo do cara que eu não gosto, hein? Não gosto do Fluminense, não gosto desse Mário Bittencourt, a gente tem que dar o braço a torcer. É um gestor, um presidente do associativo que deu certo no Fluminense. Essa é uma realidade, nua e crua. Foi provado, e o Fluminense sem estádio. O Fluminense, com uma boa gestão da parte associativa, leva o clube aí ao título da Libertadores da América. Meus amigos, pensem muito bem. Se ontem o Fluminense ganhou o título, os culpados são essa gestão de merda do Vasco, que cederam praticamente de graça Germancano, que queria ficar no Vasco. Ele não queria nem aumento de salário, ele queria até manter o salário, mas que pagasse a ele, coisa que o Vasco não pagou até hoje. E por isso ele saiu do Vasco da Gama e foi para o Fluminense. O Fluminense não é bobo, não é otário, né? Foi lá e pegou o nosso grande jogador que foi contratado aí pela gestão do Campelo, e o que o Salgado e o senhor Adriano Mendes e Osório desfizeram e reforçaram o elenco do Fluminense para se tornar campeão da América, igualando ao Vasco. Salve, rapaziada, sejam bem-vindos a mais um giro de notícias do nosso Vascão. Vídeo de hoje, infelizmente, vamos falar sobre o título
do nosso rival carioca Fluminense ontem conquistando a Taça Libertadores da América, né, o campeonato mais importante aqui do nosso continente sul-americano. E vou dar minha opinião com muita tristeza, angústia, obviamente, né? Então vamos começar o vídeo de hoje falando um pouquinho sobre a conquista do Fluminense ontem. Sei que não tem nada a ver com o Vasco, mas de certa forma tem sim um pouco a ver com o Vasco, porque esse título tricolor, né, esse título importante que eles conquistaram ontem, eu acho que traz para o torcedor vascaíno mais uma vez aquele sentimento de angústia, aquele sentimento de tristeza, e um sentimento que a gente sabe que poderia ter sido o Vasco ontem, sem dúvida nenhuma, né, disputando uma final, conquistando mais uma Libertadores da América, mas por motivos óbvios, que eu acho que todos os vascaínos sabem, o Vasco vive, né, um momento depressivo, um momento ruim, um momento de rebaixamentos, e, cara, que foi causado, obviamente, por desunião, que foi causado por pessoas, né, que comandaram o Vasco nesses últimos 20 anos, que sempre colocaram o interesse próprio, o interesse de grupos políticos na frente disso aqui, ó, na frente dessa Cruz de Malta. E acaba que o Vasco se tornou hoje um clube aí que é a quarta força do Rio de Janeiro. Essa desunião, né, que vem de dentro, ela acaba atingindo o extracampo também, né? A gente vê desunião na política do clube, a gente vê desunião entre as torcidas do Vasco, a gente vê desunião aqui nas redes sociais, vascaínos atacando vascaínos, né? E, cara, infelizmente, a gente fala isso sabendo que o Vasco poderia ser uma das potências do futebol brasileiro. Nós temos aí uma das maiores torcidas, uma das torcidas que mais entrega para o clube em questão de ida a jogos, compra de materiais esportivos, associações em massa, mas infelizmente essa desunião, esse interesse em sempre colocar a pessoa ou grupos políticos sempre em primeiro lugar e nunca colocar a Cruz de Malta, nunca colocar o nosso clube como deveria ser tratado, né, acabou levando o Vasco nessa situação complicada. E para piorar, ontem, né, a gente viu um Fluminense sendo campeão de uma Libertadores com um atacante, o Germancano, que foi descoberto para o futebol brasileiro pelo Vasco, foi trazido para jogar no Brasil pelo Vasco, e há 2 anos atrás o atual presidente Jorge Salgado, que para mim é o pior, mais uma vez repito aqui, o pior presidente da história do Clube de Regatas Vasco da Gama, deu um depoimento, deu uma entrevista falando que Germancano era um jogador muito caro. Então esse é o tipo de pessoa que comandou o Vasco nos últimos 20 anos, esse é o tipo de pessoa que derrubou e continua derrubando o Vasco, né? Esse é o tipo de pessoa que foi aí responsável pela venda do Vasco, porque não tinha capacidade de gerir o clube, não tinha capacidade de administrar o Vasco, né? O Fluminense ontem também foi campeão com um treinador que há pouco tempo atrás estava no Vasco. O Vasco poderia ter mantido o Fernando Diniz, poderia ter feito uma proposta, um contrato de longo prazo para manter um treinador que hoje é o treinador campeão da América, o treinador de uma seleção brasileira, mas por incompetência, por má gestões, por pessoas ali que, mais uma vez eu vou falar aqui, colocam o interesse pessoal, colocam o interesse financeiro na frente do interesse do clube, na frente do interesse do torcedor. O Vasco segue nessa situação aí terrível, mais uma vez brigando para não cair para a Série B, né, que seria o 5º rebaixamento e a 6ª Série B que o Vasco iria disputar. É duro ver essas imagens, é duro ver aí mais uma vez um dos nossos rivais aqui do Rio de Janeiro ser campeão de alguma coisa importante. É claro que eu sequei, é claro que eu não queria que o Fluminense fosse campeão da Libertadores, perdesse o selo de Virgem das Américas. E aí o Fluminense campeão, e a gente olha, sabe, e começa a se perguntar, será que é tão difícil fazer uma gestão profissional? Será que é tão difícil entrar alguém competente dentro do clube de regatas Vasco da Gama para poder fazer o mínimo? Porque se os caras lá, tá? Porque eu tenho muitos asteriscos contra o Mário Bittencourt. Ele defende lá ao lado dele e muitas das vezes usa alguns tipos, sabe, de fala para querer me irritar, principalmente quando vem querer falar sobre o Vasco da Gama e o Maracanã. Mas como eu disse, o cara tá defendendo o lado dele. Mas se a gente for parar para pontuar sobre capacidade, sobre profissionalismo e competência, o cara pegou o Fluminense lá, falido, não tinha nem dinheiro para viajar. E não me interessa o que ele fez, eu não tô aí para essa porra.
Porque muitas das vezes aqui só se prega a porra do cenário de terra arrasada. E a gente vive 23 anos de pessoas incompetentes, pessoas sem capacidade. E eu tô pouco me fudendo pra que lado político tu torce. Eu tô pouco me ferrando se você endeusa político ou não. Ah, eu já apoiei, achei que era a melhor solução. Mas quando a gente olha para um todo, que a gente chega à conclusão, são 23 anos de regresso, são 23 anos de briga, são 23 anos de picuinha, são 23 anos buscando o poder pelo poder e querendo sentar no caralho da cadeira, mas ninguém faz porra nenhuma. Tivemos um ano sabático em 2011 e depois foi só degradação institucional, degradação esportiva e até degradação moral, porque o torcedor vascaíno não aguenta mais passar vergonha. E esse final de ano, meu irmão, você pode ver de repente o Botafogo ser campeão, e eu vou até torcer pro Faísca ganhar, sabe? Porque, cara, não tenho nada lá contra a galera do Faísca, meu pai é botafoguense, entendeu? Eu até entendo lá o desespero dos caras, só não pode ganhar do Vasco, meu irmão, na segunda-feira. O resto eu tô pouco, aí também me fu. Mas aí você vê, né? Aí o Flu C, sendo campeão de Libertadores, Flamengo vira e mexe, tá ganhando Libertadores, Copa do Brasil, sabe o que a gente faz de melhor? É cair pra Série B e brigar. Brigar agora pelos 30%. Eu quero saber quando esses filha das putas vão entender que enquanto eles não sentar, acabar com essa porra dessa indiferença, sabe, essa palhaçada, e ali pegar o clube e olhar para o clube como ele merece, um clube gigante, de história gigante, de torcida gigante, enganjada, apaixonada, a gente não vai sair dessa merda. Eu queria saber como é que tava a cara dos políticos e dos politiqueiros quando lá o John Kennedy meteu o gol. Não, melhor, quando eles viram essa cena aí. Agora o Fluminense levantando taça de Libertadores dentro da porra do Maracanã. Irmão, vai ficar pra história. O primeiro time carioca que ganhou uma Libertadores dentro do Maracanã. E a gente? Vamos estar aqui mais um fim de ano fazendo continha. Igual agora o Bahia tá jogando, eu nem sei quanto que tá. Torcendo pro Bahia tomar uma taca do Grêmio. Torcendo lá pro Cruzeiro, de repente, tomar uma ataca do Internacional, ou o Internacional tomar uma ataca do Cruzeiro. Torcendo que o Cuiabá venha vencer a porra do Santos. Sabe pra quê? Pra tu não passar um ano de merda. Porque prometeram que você não iria mais sofrer. E aí tá provado que não precisa de porra de SAF. Com SAF ou sem SAF, com a empresa que a gente acha suspeita ou não, se tiver pessoas sérias, responsáveis, vascaínas, que coloque o Vasco em primeiro lugar, a gente tem tudo para voltar à época de ouro. Porque o Calçada não fez nada demais, só pacificou o clube, trouxe o Eurico naquele determinado momento e o Vasco foi campeão da porra toda, bem dizer. E aí, quando é que vocês vão tomar vergonha na cara?